Bom dia, turma do primeiro ano. Olá, tudo bom com vocês? Estamos dando continuidade ao nosso material, nossos estudos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre interpretação textual, a leitura dos textos, maneira da gente fazer a compreensão mais adequadamente. Vamos falar sobre um erro muito comum que se comete regularmente, que é exatamente achar que é necessário fazer tradução completa, fazer tradução de palavra por palavra, literalmente. Então a gente já chegou a comentar lá no iniciozinho do ano, quando a gente estava trabalhando junto presencialmente, a gente já chegou a comentar que esse não é o procedimento mais adequado. Traduzir literalmente é um trabalho que requer preparação profissional, ele tem outros objetivos, não é frequentemente feito. O objetivo regular é de interpretação geral. Então a gente vai verificar hoje exatamente isso, como é que é essa diferença entre uma interpretação de texto e uma tradução, que aliás, muita gente comete um erro grave quando vai trabalhar a tradução desse ou daquele outro material e até também a produção escrita, quando imagina que precisa fazer as traduções completas, palavra por palavra e tal. Então muita gente que inclusive acha que pode deixar para o tradutor do computador fazer isso por ela, então vai cair num erro muito, muito grave. E não é raro que os textos, os parágrafos que foram traduzidos ou feitos versão de português para inglês, não é raro que apareçam com diversos problemas, diversos erros, porque não é assim que funciona. Na realidade, a gente precisa ter um raciocínio muito geral daquilo que a gente está trabalhando. Então, quando eu estou com o meu livro de inglês, quando eu estou com um material qualquer, quando eu estou pesquisando alguma coisa na internet que está em inglês e eu preciso fazer a tradução, digamos assim, para português, então há outros fatores muito importantes que a gente necessita, na realidade, ficar atento. Como, por exemplo, o que é o tema que está sendo tratado? Esse tema ele é abordado onde? Por quais setores? A gente tem que entender que o inglês não é uma coisa isolada. Um idioma não é algo isolado. Um idioma é um veículo de comunicação para que as coisas, os fatos sejam comunicados, que a gente venha a expressar tudo isso que ocorre no dia a dia, no cotidiano. Se você prestar bem atenção, no nosso livro de inglês, muito raramente um texto vai falar sobre a parte linguística de língua inglesa. A gente vai ter textos falando de coisas relacionadas à biologia, coisas relacionadas à história, à geografia, eventos relacionados à literatura, relacionados à química. Então a gente tem a turismo, a parte social, né? Tudo isso a gente vai ter no nosso material. Então a gente precisa entender exatamente isso, que o que nós temos de língua inglesa, na realidade, é uma forma de comunicar, uma forma de pegar de maneira mais abrangente o que acontece em nosso redor. Então, se você pega, por exemplo, um texto que vai falar sobre poluição do meio ambiente, é um tema extremamente atual, recorrente. A gente vai ver isso na televisão, a gente vai ver isso na internet, infelizmente, inclusive, a gente vai ver muita coisa no cotidiano sobre o que é que está acontecendo no mundo, em referência a queimadas de florestas, poluição dos mares,
essas coisas assim. Então é isso que eu preciso também observar. Eu vou olhando ao redor de onde eu estou e as coisas que estão acontecendo. Então é comum a gente estar trabalhando um texto de língua inglesa e você lembrar algo que viu na aula de biologia, alguma coisa que viu na aula de sociologia, alguma coisa que viu na aula de história. É comum. Então o inglês não é isolado, tá? A gente vai sempre levar em consideração algo muito importante, que é o que está acontecendo no dia a dia, o que é que está acontecendo no cotidiano. Então isso é, de fato, muito importante. Tá legal? Então, com essa ideia, eu já sei que primeiro eu vou levar em consideração o que é que eu conheço sobre aquele assunto. E aí é claro que eu vou ter uma condição melhor de interpretar um texto em inglês. Se eu leio mais, se eu estou mais interagindo com noticiários, com a realidade que me cerca, né? Quanto mais atualizado eu estou das coisas, melhor vai ser a minha interpretação desse ou daquele outro material, mesmo que seja em inglês, né? Então a gente vai verificar os fatos, aquilo que está ao nosso redor. Nós vamos observar que existem níveis diferentes de vocabulário, não é? A gente tem o nível 1 de vocabulário. Qual é o nível 1 de vocabulário? São as palavras cognatas, que nós vamos identificando automaticamente, mesmo que eu esteja vendo essa palavra pela primeira vez, mas eu já sou condicionado a imaginar o que é que ela significa. Então, esse é o nível 1, as palavras cognatas. Então, você, já que a gente está falando de ecologia, alguma coisa assim, então você poderia se deparar com palavras como ecology, pollution, você poderia ver, por exemplo, planet, ocean, né? Então, são palavras cognatas que a gente vai vendo por aí. O nível 2 são aquelas palavras que não são cognatas, mas você conhece, você já viu em algum lugar, você já utilizou no livro, você já usou no caderno, não é? Coisas assim. Então você já foi vendo. Esse é o nível 2. Aí, obviamente, quem mais lê, quem mais tem contato com o material, melhor será para identificar esse nível 2, né? Aquela pessoa que não lê, que não pega no material, que não verifica no dia a dia outras fontes, né? Então é uma pessoa que vai ter uma dificuldade maior de identificar palavras que não sejam cognatas. E até os cognatos, eles serão melhor identificados quando alguém tem mais o hábito de leitura, quando alguém já está lendo mais também, porque aquilo ali já é mais frequente e você já teve também o contato com aquelas palavras. É possível que uma palavra cognata apareça assim, como um cognato, mais claramente para aluno A e não pareça ser cognato para o aluno B. Por quê? Porque o aluno A ele está mais em treinamento, ele exercita mais, ele busca mais essas coisas. E o aluno B é aquela pessoa que não sabe nem onde guardou o livro. É aquela pessoa que na sala de aula não trouxe hoje não, deixei na casa da minha avó, é que eu dormi na casa da minha tia, é que eu não sei, minha mãe guardou e eu não sei onde. Então essas pessoas vão ter, claro, mais dificuldade de identificar as coisas, né? E aquele que está trabalhando seu material, lendo mais, aí não, aí vai identificando cada vez mais, né? Então esse nível 2 de vocabulário é o nível das palavras que não são cognatas, né? Mas eu conheço. Então, por exemplo, se você se depara com palavras como teacher, você se depara com palavras como world, environment, não é? Então você vai identificando, isso aqui eu conheço, essa palavra eu conheço também. Esse é o nível 2 de palavras. O nível 3 de palavras é aquele nível que você nunca viu aquela palavra, ela não é cognata, aquela expressão
não é uma expressão cognata e também você não conhece. Então, muita gente corre imediatamente para um dicionário, para um tradutor de internet, alguma coisa, mas isso pode não ser uma ajuda muito eficiente, porque comumente o dicionário vai trazer o que é que existe em termos daquela expressão e pode não ser o que é que está sendo trabalhado naquele contexto ali. E aí você vai ficar perdido, achando que a palavra não faz sentido, que em inglês é isso e aquilo outro. Na realidade, a dica, a sugestão, na realidade, é você fazer inferência. E o que é fazer inferência? É você imaginar que situação, que ideia, não estou falando de tradução, estou falando que ideia seria legal para a gente colocar no lugar daquela expressão ali. Então, quando eu estou trabalhando em sala de aula, que a gente vai para o quadro, eu sempre gosto de colocar alguns exemplos para a gente fazer inferência com o verbo get. Ora, se você vai ao dicionário, você vai ver como primeira tradução do verbo get, você vai ver conseguir ou obter. Mas aí você não vai ver nenhuma dessas duas traduções se você tem get in, get by, get through, get across, get away, get up, get out, get off, get into, get onto. Então, cada um vai ser uma expressão diferente. E como é que eu sei? Se eu for para o dicionário ver cada uma dessas, eu vou pegar 2 dias aí mexendo nisso. Então, você imagina, nessa frase, faz sentido se a gente colocar esta ideia. Eu vou repetir. Eu não estou me referindo a uma tradução pronta, mas a uma ideia que pode ser colocada naquela situação, naquele espaço, digamos assim, né? Então, por exemplo, se você pega uma letra de uma música, o título da música é With a Little Help from My Friends. With a Little Help from My Friends. E aí ele traz essa expressão, que é um phrasal verb, que é get by. E no refrão ele diz I get by with a little help from my friends. Você vai dar uma observada no contexto e vai ver o que ele quer dizer é que ele tem dificuldades nessa ou naquela outra situação, mas consegue se virar, consegue dar um jeito com a ajuda dos amigos. Então esse get by vai trazer essa ideia. Eu consigo me virar. Então você diz assim, eu não sou muito bom em química não, mas eu me viro, eu não fico muito em recuperação. Eu me viro. Então, esse get by traz essa ideia. Então, quando você faz inferência, testando se dá certo, uma dica legal também, ainda sobre a inferência, é que você leia para ouvir sua voz a ideia que você está pegando ali, que você está considerando. Muitas vezes você ouve a sua voz e quando você ouve a sua voz, você sente se aquilo ali estava com sentido ou se não estava com sentido. Nós temos muito uma percepção que funciona. Se você lê em silêncio, boca fechada, só olhando, a percepção não é tanta. Mas se você fala para você ouvir sua voz, então você percebe mais ou menos lógica no que está ali. E você termina ficando com certa prática em referência a isso. Agora, tem que fazer, tem que testar, tem que praticar muito, senão não adianta, né? Aqui no nosso livro, na página 107, né? A gente está dando uma olhada bem aqui. Então, nós temos o livro, página 107. O que é que nós temos aqui na página 107? Vamos dar uma olhada aqui. Na página 107, eu tenho um textozinho bem interessante que diz Physical Exercise and Intelligence. Olha, esse é um texto bom para você ler,
porque ele tem uma ilustração muito boa e ele tem um título só de palavra cognada. Então veja só, olha o que é que você está vendo aqui. Então você veja, ele tem ilustrações, tá? Ilustrações muito boas aqui. E eu tenho o título do texto, Physical Exercise and Intelligence. Então você vê que tem uma jovem aqui que está estudando e tem algumas pessoas que estão fazendo atividade física. Então, duas coisas que provavelmente façam parte do cotidiano de vários de vocês. O ideal seria que fizesse parte de todo mundo, cotidiano de todo mundo. Estudar, fazer atividade física. Mas aí a gente tem aqui. Então, esse texto, ele é muito bom de você trabalhar. Ele diz, veja só, o primeiro parágrafo ele começa dizendo: Intelligence is not a simple quality. It involves abilities such as learning, solving problems, and thinking and responding quickly. Então, é um parágrafo de 3 linhas, menos um pouco de 3 linhas, com a facilidade interessante de você tentar compreender, de você tentar entender o que é que está sendo dito ali. Então, legal, vale muito a pena ler esse textozinho aqui. Ele começa dando uma definição do que é inteligência. Intelligence is not a simple quality. Tudo de cognado. It involves, cognado, abilities, cognado, such as learning, solving problems, and thinking and responding quickly. Quando ele diz learning, solving problems, and thinking and responding quickly, a pessoa que lê com uma certa frequência em língua inglesa, que está conectado com as coisas, vai entender isso tudo aí. Aquela pessoa que não está bem conectada, ela não vai entender todas essas palavras, ela vai entender somente problems e talvez responding. E aquela pessoa que não sabe onde deixou o livro, mamãe guardou, eu não sei onde foi, eu fui dormir na casa da minha avó, da minha tia, deixei o livro lá, não vai saber, não vai lembrar nada, não vai identificar nem os cognados, né? Mas isso é uma opção sua, você vai identificando se você for trabalhando adequadamente isso. Segundo parágrafo, different people use these skills in different ways when interpreting abstract ideas, solving practical problems, being good at fixing computers, for example, and relating to other people. Então, se o primeiro parágrafo foi uma definição de inteligência, o segundo parágrafo, não é, já vai falar características de pessoas que procuram desenvolver a sua inteligência. Normalmente, vão procurando desenvolver a sua inteligência. Terceiro parágrafo. One of the most effective ways to stay mentally sharp is to keep the mind active. Especially as we grow older, intelligence increases till the age of 26, stabilizes till the age of 40, and then declines slowly. Então veja só, esse terceiro parágrafo, ele recomenda o que fazer para manter a inteligência ativa e se desenvolvendo, exercitando a mente, ele vai recomendar. Nesse terceiro parágrafo, que eu tenho menos de 4 linhas e meia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras cognatas. 7 palavras cognatas. Outras palavras que quem está em contato constante com língua inglesa vai entender, eu tenho mais outras 5 a 8 também, né? Agora, treinar, certo? Treinar bastante com isso aqui, ok? No nosso meeting, eu vou querer comentar esse texto aqui com vocês, tá? Vou querer comentar esse texto com vocês, vocês fiquem ligados que a gente vai trabalhar esse
esse vocabulário aqui. Importante vocês fazerem uma leitura prévia. Quando eu digo uma leitura prévia, pode ser apenas ler 3 ou 4 vezes o texto, que já vai ajudando, ok? Então, até lá. Bye bye for now.